fazer mais uma análise aqui, pessoal. Deixa eu subir aqui. Ok. As telhas fotovoltaicas de concreto Big F10 são resultados de 3 anos de teste e adaptações para que as células fotovoltaicas pudessem ser integradas no material. Então vamos aqui analisar. Vamos ver quantos verbos nós temos aqui. As telhas fotovoltaicas são resultados, um verbo aqui, de 3 anos de teste de adaptação para que as células pudessem ser integradas. Ok. Temos aqui o período composto. Vamos para a primeira oração. As telhas fotovoltaicas de concreto são resultado de 3 anos de testes e adaptação para que as células fotos... Então nós temos aqui o que, ó, mas tem uma preposiçãozinha antes dele. Então começa aqui a segunda oração, certo? Então eu vou riscar essa oração por enquanto. Aliás, vou riscar não, vamos... Que tipo de oração é essa? O período é composto. Se eu tenho o que, ou vai ser por subordinação adjetiva ou substantiva, né? Ou adverbial também, porque tem o para antes, para que, finalidade. Então, a oração subordinada adverbial final, ó, para que as células fotovoltaicas pudessem ser integradas. Então, essa é a oração principal e essa é a oração subordinada adverbial final, que tem a finalidade, introduzido pelo para quê, ok? Já daqui a pouco falamos sobre ela. Vamos riscá-la aqui, esquecer um pouco dela, vamos para a primeira oração. As telhas fotovoltaicas de concreto são resultados de 3 anos de testes e adaptações. Quem são resultados de 3 anos de testes e adaptações? As telhas fotovoltaicas, sujeito. Tudo isso aqui é um sujeito. São resultados, tipo de verbo, verbo de ligação. Se é verbo de ligação, verbo ser, estar, ficar, permanecer, virar, tornar. Isso aqui é um predicado nominal, diferente do outro que era predicado verbal. Predicado nominal porque é um verbo de ligação. Então sempre que eu tenho verbo de ligação, predicado nominal, certo? São resultados de 3 anos de adaptação e teste. Vamos agora para a segunda oração. Vamos ver como é que ela funcionou, como é que é tudo dela aqui agora. Primeiro, eu tenho a conjunção final, né? Na verdade, é locução conjuntiva porque tem mais de um termo. Para que? Locução conjuntiva de finalidade, conjunção final. Para que as células fotovoltaicas pudessem ser integradas ao material, certo? As células fotovoltaicas, sujeito, né? Pudessem ser. Eu tenho aqui uma locução verbal. Pudessem ser. Verbo principal no infinitivo e o verbo auxiliar. Um verbo de uma locução verbal. Ok? Essa aqui não tem muita coisa para a gente trabalhar nesse termo. Então era mais essa situação aí. Ah tá, tinha um outro texto, eu apaguei aqui, mas eu lembro do texto. Vamos lá. A empresa afirma que a telha terá um baixo custo de produção. Baixo custo de produção. Vamos analisar esse texto aqui. Era o texto que eu ia analisar com vocês logo depois daquele. A empresa afirma que a telha terá baixo custo de produção. Certo? A empresa afirma, eu tenho aqui o primeiro verbo, que a telha terá outro verbo, então período composto novamente. Período composto por quê? Coordenação, subordinação. Vamos ver qual é o tipo de composição desse período. Esse que, ele é pronome relativo? Não é pronome relativo. Então já sei que o período é composto por subordinação.
certo? Ele está dando explicação, está dizendo finalidade? Não, ele é vazio de sentido. Se ele é vazio de sentido, ele é uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Sendo conjunção integrante, a conjunção integrante, pessoal, introduz uma oração subordinada substantiva. Lembra disso aí? Vai lembrar a oração subordinada substantiva, que pode ser objetiva direta, completa um verbo sem preposição, objetiva indireta, completa um verbo com preposição, completiva nominal, completa um nome com preposição, apositiva, geralmente vem depois de 2 pontos, né, é um aposto, e subjetiva, ela é sujeito da oração seguinte. Então preste atenção aqui, algumas dicas. Na objetiva direta, eu vou ter o verbo e depois o que. Na objetiva indireta, eu vou ter o verbo, uma preposição e o que na sequência. Na completiva nominal, eu vou ter o nome, uma preposição e o que. Lembrar isso aí. Na positiva, eu vou ter os 2 pontos e o que. E na subjetiva, certo? Geralmente ele começa com o verbo na terceira pessoa do singular. É o verbo de ligação. É necessário que é subjetivo. Vamos então analisar aqui tranquilamente. A empresa afirma que. Eu tenho o verbo e o que. Ou seja, está completando o verbo sem preposição. Quem afirma, afirma algo. Afirma o quê? Isso aqui é um objeto direto. Então, oração. Quem afirma, afirma algo. Afirma o quê? Que a telha terá um baixo custo de produção. Então, isso aqui é o complemento desse verbo. Esse complemento do verbo, sem preposição, como é chamado? Objeto direto. Então, essa oração, essa segunda oração é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza, pessoal? Ficar atento aí para não perder questãozinha desse tipo aí. Tranquilo? Daqui a pouco já vou mandar umas questõezinhas aí para vocês de literatura.